A Federação Espírita do Paraná apresenta Divaldo Pereira Franco na 20ª Conferência Estadual Espírita, com o tema O Herói Cristão. Queridos irmãos que constituem a mesa diretiva desta Assembleia, senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da internet, nossos votos de muita paz. Este mundo de amor e de ternura e de que nos fala com doçura imensa o Evangelho de Jesus. Encontramo-nos no limiar de uma era nova. Estamos cansados da violência. Já tentamos a guerra, a traição, a calúnia, as mil expressões desastrosas que nos demonstraram que somente uma atitude pacifista, pacífica e pacificadora lograria realizar a mais alta ambição da criatura humana, a conquista da plenitude. E essa conquista da plenitude, inevitavelmente, somente será possível através de um ato heróico, de uma vida dedicada ao heroísmo. Foi no Sermão da Montanha que houve a inversão da ordem, porque até aquele momento o herói era o que se destacava no campo de batalha, matando. A glória era fruto da intrepidez, da coragem, do medo ou da circunstância daquele que vencia o outro. O poder esclarecia a grandeza ou não de um indivíduo, mas depois daquele sermão inolvidável, em um monte de pequena expressão geográfica e histórica, Jesus falou que herói é aquele que se vence a si mesmo, porque é muito fácil vencer o próximo. Para vencer o outro, basta a covardia. O punhal, a arma branca, o instrumento de fogo, o fuzil, o revólver, a maledicência, a calúnia, que são fatores destrutivos. Mas para o autovencimento é necessário remontar ao livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec interroga na questão 519, qual o método mais eficaz? Não é um método qualquer, é o mais eficaz para ser-se feliz no mundo e superar-se as más inclinações. E a resposta é de uma síntese e é de uma história filosófica que a todos nos fascina. Um sábio da antiguidade já vos disse. Muitos atribuem essa resposta ao pensamento socrático, mas, em verdade, ela não pertence a Sócrates. Quando o eminente pai da filosofia esteve visitando o santuário de Delfos, ele encontrou no pórtico, escrito pelos 7 sábios antigos, esta frase desafiadora: Gnote se auton, conhece-te a ti mesmo. Ele pareceu tão extraordinária que ele trouxe para o seu modus vivendi em Atenas, e ela se tornou célebre porque ele demonstrou que somente o autoconhecimento produz no homem a felicidade. Merece recordarmos que Sócrates havia apresentado um método filosófico muito especial, e a sua doutrina era toda vazada na busca interior do indivíduo para poder encontrar o que estava arquivado nesse mundo íntimo. E, no entanto, ele vai encontrar na velha tradição da Magna Grécia esse gnote se auton, que significa interiorizar-se,
o que levou o Espírito Santo Agostinho, na mesma obra, a dizer: fazei como eu, quando estava na terra. Diariamente, antes de buscar o repouso, eu fazia a minha reflexão, o meu exame de consciência. E quando constatava que me houvera equivocado, de imediato procurava reabilitar-me. E quando estava certo, eu procurava prosseguir. Fazei, pois, este corajoso exame de consciência. Desta maneira, nós teremos que agora mudar a nossa estrutura sociopsicológica para termos a coragem de viajar para dentro, porque viajar para fora é muito fácil. E nesse viajar para fora, também o nosso campo opinativo é muito destrutivo, porque julgamos os outros pela projeção da nossa imagem. Sempre vemos o outro pela óptica da nossa própria observação. E para poder conquistar a felicidade, é necessário ser um herói. Porém, o herói daquela marca que assinala o período grandioso da mensagem de Jesus, o período dos testemunhos. Ter a coragem de deixar-se imolar, superar as fantasias do ego para poder redimir o self e avançar na direção da plenitude. Desejo, com a vossa permissão, fazer algumas análises desses heróis cristãos. Não os nego em outras denominações religiosas. Quando vejo, por exemplo, o gesto grandioso do príncipe Siddhartha Gautama, que abandona tudo pelo vazio existencial que o devorava. Quando me recordo que ele abandonou a corte, onde era vestido de ouro e de púrpura, para ir meditar e não encontrar a resposta às suas angústias, a coragem deste jovem que abandona tudo e sai na busca de si mesmo, pelos caminhos longos e não percorridos do sul da Índia, até o dia em que, à sombra de uma árvore bode, uma mangueira, uma árvore da vida, ele teve a iluminação e conseguiu penetrar no estado búdico, isto é, no estado crístico, no estado da individuação, conforme o conceito religioso ou psicológico, e tornou-se Siddhartha Gautama, o Buda. Teve ele a coragem de ser o herói, abandonar tudo, para depois de compreender-se, dirigir-se ao Parque das Gazelas, em silêncio, e numa noite inolvidável de plenilúnio do mês de agosto, levantar-se e dizer à multidão que ali estava extasiada: tudo na vida é sofrimento. E cantar para o mundo, à semelhança de Jesus, as 4 nobres verdades. O sofrimento está em todas as emoções, mesmo as alegrias são acompanhadas do sofrimento. Mas se existe sofrimento, deve haver uma causa. Se esta não é uma causa atual, é óbvio que é uma causa anterior. E enfrentar este sofrimento para superá-lo através de um óctuplo de atitudes, a atitude do amor, o amor principalmente ao nosso próximo, amá-lo como se ele fosse nossa própria mãe. E quando o jovem lhe perguntou: mas mestre, e se a mãe foi ingrata, se ela foi perversa, se nos abandonou, se por pouco não destruiu a nossa vida, como amá-la? Mais do que nunca, respondeu o iluminado: amar esta mulher perversa, que podendo evitar o seu nascimento, não o fez, e deu-lhe a oportunidade de viver. Então, somente amar. Amar é o fundamento principal da doutrina budista. E tomado por esta emoção de lutar contra o sofrimento, aquele que ele chama o sofrimento do sofrimento, o sofrimento dos antepassados, o sofrimento das nossas aquisições, o sofrimento dos nossos atos, ele preconiza perdoar
profundamente. 900 anos antes de Jesus, até há mesas se acreditava historicamente que ele teria vivido 500 anos. No entanto, experiências da paleontologia e pesquisas fósseis demonstraram que ele teve uma vida mais longeva, 900 anos antes de Cristo. E o budismo traz-nos a doutrina do meio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E ele se fez um herói, herói do amor a si próprio, doando-se à criatura humana. Certa feita, quando lia-lhe a biografia, fascinado pela coragem desse príncipe que resolveu ser servidor, lembro-me de um diálogo de um bandido que o escutou, quando ele falava: ame e ame. Na medida do possível, seja você quem tem a honra de amar. Acercou-se-lhe um homem que não era fiel à verdade e disse-lhe: mestre, como me sinto tocado pela sua palavra. Eu sou ladrão. Já havia ladrões naquela época. Eu sou ladrão, Senhor, e roubo diariamente uma galinha. Mas depois de ouvir o seu discurso, eu mudei. Eu agora sou diferente. Só roubarei dia sim, dia não, para depois tentar não roubar nunca mais. E então, é este herói ladrão, porque deu o primeiro passo na estrada da redenção. E como esquecer uma outra heroína, o filho amado foi arrebatado pela morte. E então, as lágrimas aljofraram dos seus olhos e um punhal foi cravado no seu coração. E ela correu a Siddhartha: ó Senhor, que representas Brahma, o Deus da vida, dizei que farei, porque meu filho morreu e eu estou dolorosamente surpreendida. Que farei, Senhor, para trazer de volta meu filho? E o sábio sorriu-lhe e disse-lhe: muito fácil, caminha e onde encontres a lavanda, retira alguns galhos e flores, faz unguento e dá ao teu filho morto, passando-lhe na face e nos lábios, para que ele retorne à vida. Porém, há um detalhe: somente poderá ser eficiente esse unguento se tu encontrares na casa onde está a planta a presença da felicidade plena, isto é, um lugar onde nunca houve a morte, nem a pobreza, nem também a solidão. E lhe pareceu tão fácil que ela saiu a correr, e vendo o campo florido pela lavanda e uma casa de cuja chaminé saía a fumaça, ela correu emocionada. E ali então ela disse: permitam-me colher algumas flores e sementes da lavanda, mas eu gostaria de saber, por acaso a morte já esteve aqui? Não esteve aqui. Claro, a casa era tão feliz. E a solidão? Não sabemos o que é solidão. E a dor? O rosto da atendente murchou e disse: a dor está cravada num punhal em nossa alma pela traição de um ser muito querido. Ela jogou fora a lavanda, mas foi além, foi mais distante e mais longe. E antes de levar a lavanda para ressuscitar o filho, perguntava: dizei-me, por acaso a felicidade pousou? E cada qual, à sua maneira, falava da infelicidade, falava da presença da morte, do arrebatamento. E diz a tradição que até hoje esta mãe, personificada em outras mães, está percorrendo os campos do mundo, retirando a lavanda perfumada, mas constatando que essa erva bendita que adorna de perfume o mundo é edificada no lodo dos padecimentos humanos. Então esse Buda compreendeu o heroísmo maior. Não é a vida no corpo, o heroísmo maior é exatamente o poder enfrentar do corpo a vida para a imortalidade da alma. Então, nós hoje escolhemos falar a respeito do herói
cristão, que pode estar aqui representado em quantas pessoas anônimas, verdadeiros heróis, verdadeiras heroínas, que ao receberem a mensagem dúlcida do Evangelho de Jesus, nunca mais entristeceram-se. Frequentava a Mansão do Caminho, permiti-me narrar, uma mulher de pobreza extrema, afrodescendente. Ali estava ela, ouvindo as nossas palestras, com os olhos brilhantes, saía sorrindo, sempre vestida com higiene, mas sempre muito modesto o seu traje diário. E certo dia, encantado com aquele coração, eu me acerquei, porque tenho o hábito de percorrer o nosso auditório, saudando todas as pessoas, uma por uma, porque a casa espírita é o santuário da fraternidade. Bem, é também a escola de iluminação, mas também a oficina de trabalho e, acima de tudo, a casa espírita é o lugar em que o amor deve espelhar a presença de Jesus. E a única maneira é tornarmos-nos fraternos e amigos. E antes de iniciar a reunião, sempre que possível, eu faço como que a roda olímpica, saudando os que são novos, os que são frequentadores, conhecendo-os, apertando a mão. E dessa forma consegui apertar aquela mão calosa, aquela mão áspera, da mulher afrodescendente que sabia sorrir numa dentadura que era um colar de pérolas. Ficamos amigos, ficamos quase confidentes. Ela me procurava no lar, me procurava na mansão, me procurava antes da reunião e depois da mansão. Então compreendi que se tratava de uma modesta lavadeira. Cuidava da roupa de famílias ricas e depois de lavá-las e passar ferro com maestria, entregava, mas ela nunca me contou exatamente a sua vida. Tinha pudor. E certo dia, que não vai longe, bateram à porta de nossa casa pela madrugada. Ela estava morrendo e mandou pedir se eu ia poder vê-la no instante terminal. Ela desejava me dizer alguma coisa. E de imediato, com o nosso amigo Nilson de Souza Pereira, corremos ao seu tugúrio, num pântano que existe em Salvador e que chamamos a Invasão. São as casas construídas no refluxo da maré, no Pantanal, onde se jogava o lixo da cidade, onde os animais mortos apodreciam, com o odor pútrido dos mais terríveis, e a ligação através de pinguelas, de pontes de uma tábua só, através de cordas, no lugar que faz lembrar que o nosso país necessita de uma revisão da dureza do coração. E então fomos, e quando chegamos ela estava arquejante, e disse-me, com dificuldade, chegou o momento da partida, e gostaria de pedir ao irmão uma coisa. Tenho uma confissão a fazer-lhe, nunca lhe disse. Sentei-me ao seu lado, em um tamborete modesto, mas em cujo quarto havia o suave perfume da paz. Ela estava realmente ultimando-se. Aqueles olhos que sabiam sorrir e aqueles lábios que antes se abriam numa tonalidade negro-marrom para que as pérolas fossem mais alvas. Ela disse, nunca disse ao meu irmão, mas eu sou mãe solteira. Eu digo, mas o importante é ser mãe, e não as circunstâncias através das quais o filho chegou a seus braços. Ela disse, mas o meu caso é diferente, irmão Divaldo. Foi um dia em que eu passava muita fome, e não conseguindo ninguém que me estendesse a mão generosa, eu então troquei a minha dignidade por um prato de comida. E parece que a divindade esperava isto, porque naquele encontro fortuito, de quem não me lembro sequer, eu concebi. E arrostei as consequências da minha imprevidência. Mas me nasceu um filho do sexo masculino, um anjo que Deus colocou nos meus braços. E eu lhe disse, quando eu o tive nas minhas mãos, você nunca passará fome, meu filho. Eu sei o que é o fantasma da fome, e meu filho nunca experimentar fome. E fui trabalhar,
lavar roupa nos regatos, passar a ferro neste tugúrio por onde a chuva entra e muitas vezes suja aquilo que eu havia realizado, o melhor dos meus esforços. E meu filho cresceu, frequentou a escola pública, terminou o fundamental e disse: mamãe, eu queria tanto ser médico. Meu filho, mas isto é um sonho para pessoas brancas e mesmo assim pessoas ricas. Mamãe, eu queria tanto ser médico. E aquilo me ficou na alma martelando, até que a professora disse: vale a pena qualquer sacrifício pela inteligência de seu filho. E eu então resolvi vender acarajé. Acarajé é uma pasta feita de feijão, assada no azeite de dendê, muito mais valioso do que o tradicional azeite doce de Portugal, porque é feito na Bahia. Então, eu comecei a vender acarajé de dia, a lavar e passar ferro de noite. E meu filho estudou, fez o ginásio, fez o intermediário. Nessa época era o campo científico. E disse: mamãe, eu tenho que fazer o vestibular. O vestibular é um desafio, mas eu vou fazer. Eu não entendia nada, irmão Divaldo. Como o irmão sabe, eu sou analfabeta. Mas o meu filho dizia aquilo nas palavras tão lindas. Eu não sabia o que era, mas era tão bonito ouvi-lo falar nesse idioma estrangeiro. O idioma estrangeiro eram as palavras não habituais. Fui trabalhar mais e ele fez o vestibular. E um dia ele chegou correndo e disse: mamãe, eu passei. Para onde, meu filho? Para a faculdade. Mamãe, eu passei. Nós éramos mais de 3.000, havia somente 80 vagas e eu passei. Meu irmão, eu não acreditei. Não acreditei e fui à universidade. Falei com a secretária: é verdade que meu filho entrou para a universidade? Dei o nome e ela disse sorrindo: mas ali está a lista. A senhora faz o favor de ver. Não, minha filha, eu não sei ler. Você pode ler para mim? Ela levantou-se sorrindo, pegou da minha mão. Imagine, era uma moça branca, loura. Vai ver que era curitibana. Então pegou na minha mão e levou-me até a lista. E ela foi: oh, mas ele tirou o 8º lugar. Ele deve ser um prodígio. Eu disse: minha filha, veja direito o nome dele, porque a vista da gente engana. Não, era o meu filho. E ele foi para a universidade. Eu então cuidei de vestir meu filho sempre de roupa branca. Naquele tempo havia um terno de linho chamado RJ100, uma coisa brilhante. Eu usava vela de esparmacete para dar brilho à roupa branca. E ele era muito escurinho que nem eu. Escurinho era uma gentileza que ela usava. Então, logo colocaram o apelido nele. Sabe qual era, meu irmão? Uma mosca no leite. Porque todo de branco, aquele rostinho tão moreno. Eu digo: muito obrigado pelo moreno. Então ele ficou conhecido como mosca no leite. E eu tive um orgulho, meu filho passou. Eu passei a vender acarajé na porta do elevador Lacerda, que é o edifício que nos liga a cidade baixa à alta. E certo dia, chegou um cavalheiro de gravata e me comprou o acarajé. Senhora, o seu é o melhor acarajé da Bahia. Eu não sabia nem o que era orgulho, mas eu fiquei tão contente. E por que o senhor disse? Porque eu sou professor. Eu sou professor de medicina e diariamente eu desço o elevador, saio da universidade para comprar o seu acarajé. O senhor é o quê? Professor de medicina. Então eu fiquei toda eriçada. O irmão, imagine que eu perguntei: o senhor conhece por acaso lá na faculdade de medicina mosca no leite? Quem é que não conhece? Mosca no leite é um exemplo do poder do branco preto, porque ele se destaca naquela roupa branca impecável. Ah, doutor, e ele é bom aluno? É um excelente aluno. Eu ensino anatomia patológica. Ela diz: irmão Divaldo, até hoje eu não sei o que é. Eu disse: espera, fique tranquila que eu também não sei o que é. Somos dois ignorantes. E ela foi contando. Então eu disse assim: meu Deus, é minha hora. Doutor, o senhor gosta muito do meu acarajé. Pois agora por diante o senhor vai utilizá-lo gratuitamente. Por quê? Porque eu lhe vou pedir um favor. E se o senhor me fizer um favor, eu lhe pagarei com outro favor. A vida é assim, uma mão atende a outra. E as duas lavam o rosto. Já viu ninguém lavar o rosto com a mão só?
só Raul Teixeira. Desta forma, eu gostaria de dizer ao senhor que meu filho, eu gostaria que o senhor colocasse ele no seu escritório. Ele disse, não, minha senhora, não é escritório, eu tenho uma clínica. Ah, é aí mesmo, para ele ir aprendendo, porque ele é... Ah, irmão, não tive coragem de dizer que era meu filho, para não humilhar, porque quem sou eu? Eu sou madrinha de toalha. Antigamente, na pia batismal da Igreja Romana, haviam os padrinhos, aqueles que substituiriam os pais se esses desencarnassem, e a pessoa que recebia a criança, depois da imersão, depois do banho, depois da aspersão em uma toalha de renda, se tornava a madrinha de toalha. Era normalmente um servo da casa, uma pessoa afrodescendente. Eu sou madrinha de toalha e queria dar oportunidade a meu filho. E o doutor deu. E eu cumpri minha promessa, nunca mais lhe cobrei um acarajé. Tanto ele gostou, como eu. Eu arranjei um trabalho bom para meu filho e ele desfrutava do meu acarajé. Passaram os tempos e chegou a época da formatura. No ano que meu filho me disse, eu vou me formar em médico no fim do ano, eu então tratei de fazer economias para comprar o anel. Naquele tempo que todo mundo tinha um anel, até eu tinha também, anel de datilógrafo. Eu tinha o anel de datilógrafo e para impressionar eu sempre posava com o anel no dedo esquerdo. Era um período maravilhoso. Aí eu comprei aquele anel da pedra verde, eu digo da esmeralda, que simbolizava o médico, como o rubi simbolizava o advogado. Exatamente. Comprei numa joalheria de mesmo a prestação e fui pagando. E quando chegou outubro, a formatura era em dezembro, eu disse, eu tenho que me preparar para poder calçar. Eu nunca havia calçado um sapato de salto alto. Não sei como é que as mulheres conseguem, mas se elas iam conseguir, eu também. Então eu comprei 2 pares, um para treinar em casa e o outro para o dia. Quando eu me vi naquela perna de pau para ficar sustentada, boas quedas eu tomei, mas treinei, e no dia eu havia mandado fazer um vestido de seda lamé, aquela seda brilhante, vermelha, com uma rosa vermelha, porque sabe, nós, os morenos, ficamos muito bonitos de vermelho, e eu imaginei o que teria sido. Mandei espichar o cabelo, enquanto hoje quem tem cabelo liso espicha e despenteia, porque quanto mais despenteado, melhor. Eu vejo os rostos das pessoas e tenho dificuldade de ver o rosto, porque o cabelo toma conta, parecem saibaba. E eu digo, meu Deus, onde está o rosto da pessoa? É o penteado afro, é a última palavra. Eu digo, meu Deus, e o meu penteado é o mesmo há 60 anos. Bom, penteado até ele ir embora, porque está começando a viajar, e espero que ele só vá embora o restinho depois que eu desencarne. Mas, então, meu irmão, chegou a véspera. Eu contratei um táxi para ficar lá do outro lado, para levar meu filho de táxi. E nós dois, de braço dado, que ele ia receber o anel. Nós dávamos o anel ao professor, estendia o dedo e o professor perguntava, promete? Dizem que é um juramento de Hipócrita. Eu digo, não é Hipócrita, é Hipócrates. Mas a diferença é pouca. E então nós rimos, e ela ofegante, morre, não morre. Tenho que lhe contar, irmão Divaldo. Eu digo, eu tenho todo o tempo da vida. Mas então, quando chegou a tarde, meu filho chegou aqui à porta. Nós temos esse espelho, quer dizer, um projeto de anteprojeto de espelho, um pedaço de espelho preso na parede de sopapo, na parede de barro e de vara. E então ele olhou com tanto orgulho para aquele pedaço de espelho desmontado e disse, eu estava de frente, me penteando, porque eu espichei o cabelo a ferro. Era uma coisa maravilhosa. Colocava-se banha de porco e puxava-se a ferro. Agora se coloca substância de caviar para enrolar, para enrolar. A vida é assim, é a estética de que falamos ontem. E então eu estava olhando quando meu filho, meu Deus, sabe que tem um Deus negro? Eu digo, não sabia. Tem. Foi uma música tirada de uma peça de teatro no passado, aqui no Brasil, o Deus Negro. Então ele apareceu na porta, era um Deus, como eu amava. E ele disse assim, mamãe,
eu tenho 2 pedidos a lhe fazer. E eu lhe respondi: pois não, meu filho. Primeiro, mamãe, eu quero lhe pedir para que você não vá à minha formatura. Eu tive um choque. Voltei-me para ele e perguntei: por que não, meu filho? Ah, mamãe, nós somos tão pobres. A senhora vai desfilar no meio daquela sociedade. As pessoas vão olhar para a senhora e, por melhor que esteja vestida, não será como os convidados, aquelas pessoas finas. Nós somos tão humildes. Eu agradecia muito, mamãe, que você não fosse. Meu filho, mas é uma ordem. Eu agradeço tanto você não querer, porque também eu não queria ir de maneira nenhuma. Fez uma pausa. Ah, irmão Divaldo, a voz desapareceu na minha garganta. Meu filho tinha vergonha de mim. Eu olhei bem para ele, eu que tanto o amo, mas ele tinha vergonha de mim. Então, da pausa, ele disse: mamãe, é que a minha noiva vai desfilar comigo. Bem, eu não contei à senhora que eu fiquei noivo, porque a senhora sabe, lá na clínica, a filha do nosso médico apaixonou-se por mim e eu por ela. Então noivamos, mas eu não quis lhe falar, para não lhe preocupar, mamãe. E então combinamos que eu desfilarei com ela. A senhora se importa? Não, meu filho, me sinto orgulhosa. E o segundo pedido? O segundo pedido, meu filho, mamãe, eu vou me formar em médico. Eu vou ter a clínica. Eu já sou o herdeiro da clínica. Vou me casar, mas na época eu lhe digo: vou me casar e veja bem, mamãe, eu não gostaria que a senhora fosse lá à clínica. É muito elegante, é num bairro muito elegante da cidade. Quando a senhora precisar de mim, a senhora... Ele me deu um pedacinho de papel, disse que era um cartão. Aí está meu nome, aí está o meu telefone, e a senhora liga para mim, mamãe, e eu virei aqui. Que lhe parece? Eu disse: meu filho, eu nunca vou ligar. Imagine se eu vou enxergar esse número e entrar naqueles buraquinhos do telefone. No tempo que era diferente. Fique tranquilo, porque você sabe, pobre não tem doença. A doença de pobre é gripe, bronquite, diarreia. E a gente trata isso com chá. Ou vai ali no posto médico, fique tranquila. Peguei aquele pedaço de cartão e coloquei ali embaixo. E as lágrimas queriam sair, eu disse: não vão sair. Como meu filho tinha vergonha de mim. Eu fiquei olhando para ele, ele disse: mamãe, e eu não voltarei mais para casa. O que eu tinha de melhor eu já levei. O que tiver aí de resto, dê para os pobres, mamãe. Mas eu não posso morar aqui neste bairro. A senhora há de compreender, agora eu serei um médico, eu serei o genro do Dr. X, e etc. Então, eu não voltarei mais, mamãe. Você se aborrece? Não, meu filho. Não me aborreço. Eu quero a felicidade de meu filho. Então, um momentinho, meu filho, deixa eu lhe dar o anel que eu comprei. Abri a gaveta e naquele estojo de veludo eu lhe dei o anel. Quando ele abriu, ele teve um choque. Mas mamãe, o que é que a senhora fez? Roubou, furtou? Não, meu filho, eu diminuí a minha comida e comprei a prestação para o meu filho. E agora que você vai, o táxi já está pago, está lá fora. Vá, meu filho, por causa da hora. E ele foi embora. E nunca mais eu vi meu filho. Bem, as pessoas me falavam que ele é um médico muito bom, me dava um jornal para ler, mas eu não lia. Então eu guardei todos os recortes ali naquele baú. E agora eu estou morrendo. Ele não vai saber, ou talvez vai saber. E eu tenho a intuição que meu filho vai lhe procurar, irmão Divaldo. Ele vai lhe fazer uma pergunta. Ele pensa que eu odeio. Ele nunca me procurou. Então, se ele lhe perguntar por mim, diga: meu filho, que eu morri amando de todo o coração. Que ele é o meu Deus, é o meu anjo. O irmão me promete. Eu peguei aquelas mãos álgidas, aqueles dedos duros da tábua e da pedra de lavar, aquelas mãos trêmulas do esforço de pisar o feijão diariamente. Ela não possuía liquidificador. E disse: tenha certeza que eu darei o recado a ele conforme a senhora está me dando. Os olhos foram perdendo o brilho. E ela me disse: eles estão chegando. Eles.
e desencarnou nos meus braços. A tuberculose havia vencido a minha amiga. Tiramos-la, queimamos a casa, o barraco, porque não tinha nada. Embaixo de uma árvore fizemos o velório com as pessoas do bairro, sepultamos-la. Uma semana depois, estávamos atendendo como de hábito, fazia-se uma fila. Quando eu olhei, eu vi mosca no leite. Não era necessário muito esforço, a roupa branca impecável, a pele negra. Ele na fila, eu disse, meu Deus. Fui atendendo, até que chegou. Ele disse, Divaldo, eu sou o doutor fulano de tal. Pois não, eu desejo fazer-lhe uma pergunta. Eu soube que você esteve ao lado de uma mulher negra no bairro do Uruguai e que ela desencarnou, ela morreu. Desencarnou, como dizem vocês, espíritas, praticamente nas suas mãos. Isso é verdade. Também eu soube que vocês conversaram muito. Bem, mais ou menos. Eu vim aqui para saber o que é que vocês conversaram. Ela falou alguma coisa da família. Eu olhei para aquele covarde e disse sorrindo, não me disse nada sobre família. Eu não sabia que possuía ela uma família, mas ela não disse nada a respeito de um filho. Eu digo, olha, eu não me lembro. Eu queria perguntar ao doutor se tem algum parentesco com ela. Não, nenhum parentesco. Eu digo, então, eu vou lhe pedir licença para encerrarmos o diálogo, porque eu não tenho nenhum dever de contar a estranhos a conversa que tive com ela. Mas, Sr. Divaldo, e a caridade? Eu digo, a caridade é respeitar a memória de alguém que confiou em mim. E se eu pedir ao senhor que me conte, eu digo, eu não lhe contarei. Porque o senhor é o médico, faz o diagnóstico de alguém e vem um estranho, totalmente estranho, que não tem parentesco, ele pergunta, e o senhor então vai narrar o diagnóstico? Ele diz, não, certamente que não. Eu digo, eu sou também um médico das almas, não tenho diploma, mas tenho um coração. E o que ela me falou foi tão insignificante que eu não me atrevo a repetir suas palavras. Mas ela não lhe falou a respeito de um filho? Não me disse nada. E disse comigo, ou ele confessa que é o filho, ou ele não sabe o que ela me falou. E olhei para ele assim, com essa ternura da vingança. E fiquei olhando e rindo. E ele disse, mas Sr. Divaldo, o senhor é intransigente. Eu digo, não, é apenas minha memória que é meio fraca. E como o senhor não é parente, eu acho que não tenho o dever de lhe contar. Passe bem. E disse comigo que ele vai voltar. Porque quanto é mais difícil, mais necessidade tem. E ele saiu, eu digo, vai com Deus, mosca no leite. Que não lhe falte leite durante a vida. Daí a uns 15 dias eu olhei a fila, ele lá, eu digo, é hoje. E fui atendendo com certo prazer, quase sádico. Não é que eu seja sádico, mas eu digo, eu vou botar o evangelho um pouquinho de lado, converso com ele, depois eu pego o evangelho e trago, também tenho direito. E ele chegou e eu bem alegre. Sr. Divaldo, o senhor lembra de mim? Oh, o senhor é inesquecível. Eu disse com certa ironia, Sr. Divaldo, o senhor lembra daquela mulher? Eu digo, qual mulher? Aquela. Eu digo, não me lembro. Aquela que morreu lá no bairro do... Ah, sim, aquela senhora, não é? Eu me lembro, sim. Eu me lembro da senhora. Era uma mulher. Eu digo, sim, uma mulher respeitável. E entre os ricos, as pessoas respeitáveis, nós chamamos senhora. Entre os pobres, ignorantes, nós chamamos mulher, que não muda nada. Mas eu tenho por ela um respeito tão grande que não me atrevo a vulgarizá-la. Então eu prefiro chamar a senhora. Mas assim eu digo, olha, isso é detalhe. Tenho ainda mais respeito do que o senhor imagina. E dizia, vingança boa, que prazer que dá. E aí eu ria. Quando ela me aparece, eu mudei de atitude. Nossa, apareceu a autoridade, apareceu. Eu digo assim, pois não, estou às ordens. Seu Divaldo, ela conversou com certa intimidade com o senhor, não é? Eu digo, é a intimidade do túmulo. Sempre na hora do túmulo a gente fala coisa que não falaria em outras circunstâncias. E o que é que ela me disse? Ai, Divaldo, eu vou morrer. Se você encontrar alguém que se interesse por mim, peça preces por mim. Ela não lhe falou o filho dela? Eu já disse ao senhor que não. O senhor, por acaso, é parente dela? Dei-lhe uma chance. Ele disse, bem,
De certo modo, não é? Eu digo, de certo modo ou de modo certo? De certo modo. Eu digo, então não vai. Se não é parente, não perca seu tempo, nem tome o meu. E se eu lhe disser que sou filho dela, eu digo, aí muda. Ela... Bem, o senhor é filho dela? Quer dizer, seu Divaldo, eu nasci do ventre dela. Eu digo, nossa, que bela definição de filho, né? Eu nem sabia, porque todo mundo nasce do ventre, a não ser que haja alguma exceção, que nasça pela boca. Então, aí, sim, ela me falou sobre o senhor. Ela falou, sim, que tinha um filho adorável, a quem amou até o extremo das suas forças. E ela lhe disse que ele era um filho ingrato. Não, eu não me lembro. Ela me disse assim, um dia eu tenho a intuição que meu filho lhe procurará para saber de mim. E então diga-lhe que eu o amei em todos os momentos da minha vida, que ele era a razão da minha vida. Foi isso que ela me disse, que o ama, porque ninguém morre, doutor. Ela o ama. Sua mãezinha é uma heroína cristã, porque ela manteve silêncio durante os muitos anos que nós fomos amigos. Muitos anos, mais de 10. Mas na hora da morte ela me pediu para dizer que o ama com doce enternecimento, que nunca teve nenhuma preocupação, nenhum ressentimento de qualquer coisa que por acaso haja ocorrido. Aliás, ela não me disse o que ocorreu, mas só me disse isto. Ele me deu um abraço, um daqueles abraços inesquecíveis. E eu então percebi que ele estava chorando. E quando ele estava chorando, eu disse, é muito bom. As lágrimas diluem as nossas falhas e mostram que nós somos humanos. Ela me perdoou, seu Divaldo? Eu digo, não. Por que não? Porque nunca teve mágoa. O perdão faz pressupor uma mágoa. Ela sempre o amou, sempre compreendeu. E agora? Será que ela me entenderá? E ela estava de pé, ao lado dele, chorando e rindo. Meu filho idolatrado. Que Deus te abençoe, meu filho. E encerramos o diálogo. E ele voltou, e voltou, e foi colaborar em nosso serviço médico. E hoje está desencarnado. E foi ela quem veio recebê-lo, porque ele se tornou espiritista e teve a coragem de me contar, conforme me narrara ela, aquele último dia que ele a viu e que se despediu soberbo, com vergonha de ter uma mãe negra, lavadeira, vendedora de acarajé. E eu lhe disse que ela era um anjo, uma estrela, vestida de pobreza, para refulgir o psiquismo de Jesus. Quantas mães aqui, silenciosamente, têm suportado filhos ingratos? Quantos progenitores masculinos estão talvez repassando na memória alguma ingratidão ou torpeza do filho amado que foi atraído pelas drogas? Ame-os, deixe aberta a porta do coração, porque a ovelha que se extravia sempre volta. E aquele mestre todo amor falou que o rebanho de 99 ovelhas fica à margem para ir buscar a ovelha extraviada. E ao nos falar do filho pródigo, em referência a nós, diante de Deus, falou-nos com imensa doçura desses heróis que têm a coragem de errar e têm a coragem de reabilitar-se do erro, que trocam as comodidades humanas pelas bênçãos dos céus, que têm o valor intrínseco de renunciar àquilo que proporciona o júbilo para cantar as glórias da imortalidade. Então, esses heróis anônimos também, como essa senhora, adquirem talvez notoriedade, como aconteceu com o jovem sacerdote Maximilian Kolbe, o sacerdote polonês, que no auge do período da Polônia para a guerra,
havia levantado um seminário e estava em uma casa paroquial, onde se agasalhavam em questão de habitabilidade comum 800 religiosos católicos que a Gestapo mandou matar. E Maximilian Kolbe foi então colocado no terrível campo de concentração, Auschwitz. E certo dia estava ele na fila em que eram selecionados os que deveriam morrer. E então algo aconteceu, porque um prisioneiro fugiu e os nazistas substituíam o fugidio por 10 que deveriam morrer numa caça-mata feita de cimento. Era mês de agosto, de verão ardente na Europa, e era colocada a pessoa naquela caça-mata, fechado hermeticamente, para morrer de calor, de fome, para experimentar a torpeza da impiedade humana. E quando foram enunciados os 10 nomes, um deles começou a chorar e a dizer em polonês: eu não quero morrer, eu tenho família em Varsóvia, eu espero que essa guerra logo se acabe e eu possa voltar à minha família. Era o ano de 1944, a guerra havia atingido o momento máximo, a Alemanha perdia as primeiras batalhas e iniciava-se o cerco da França, e a Alemanha voltava da Rússia, esmagada pelo inverno, e Hitler, no seu bunker, estava definindo o destino das nações que estavam sob o seu jugo: os judeus, as meretrizes, os homossexuais, aqueles que eram pegados na rua e não sabiam explicar a sua nacionalidade, eram atirados ao expurgo, aos campos. E aquele homem dizia: minha família, eu sou tão jovem. Quando então se escutou uma voz que saía da multidão, referindo-se no mais puro idioma alemão, era Maximilian Kolbe, o intelectual polonês que falava diversos idiomas, dizendo ao chefe do campo: eu quero dar a minha vida por essa vida. Ele é mais jovem do que eu quero dar-lhe a minha vida. O senhor pode trocar-nos? Para mim, diferente. E ele deu a sua vida por aquele desconhecido e ficou na fila. E os 10 elegidos foram jogados na caça-mata. Mas ao invés de se ouvirem prantos e lamentos, ele começou a cantar um hino gregoriano. A sua voz saía por algum espaço do tempo e exaltava o Senhor da vida. E outras vozes débeis iam fazendo-lhe coro. E se ouviu isso em toda a tarde, em toda a noite. As vozes foram diminuindo, até que apenas uma voz na garganta túrgida louvava o Senhor com canto gregoriano. Quando o tampo se levanta, a escada desce e o médico da Gestapo chega até ele, que eram ossos, olhos brilhantes, um cadáver que respirava. Havia passado uma semana e não morreu. E então o médico lhe pede o braço. O campo necessitava da caça-mata para colocar mais 10. Então o médico se comoveu e disse: padre, perdoe-me. Eu venho facilitar a sua morte, injetar um veneno, mas perdoe-me. É a sua vida ou a minha? E você já está quase morrendo. Então eu venho poupá-lo de sofrimento. Ele distendeu o braço, a artéria entumecida, e o médico trêmulo aplicou-lhe o tóxico que o matou em alguns segundos. E esse médico contaria à humanidade a grandeza desse herói cristão, Maximilian Kolbe, que acreditava em Jesus e deu a sua pela vida de um estranho, em um verdadeiro extremo de amor, de misericórdia.
Porque o cristão herói, o herói cristão, não é apenas aquele, como a pobre mulher do pântano, mas como este homem importante na economia cultural da humanidade. É também como escreve a história da Igreja Romana, uma dama que viveu na Rússia e aos 14 anos, quando começou a Revolução Bolchevique, o Tsar Nicolau II chamou-a ao palácio em Moscou. Ele tinha necessidade de mandar uma mensagem às tropas que estavam interditadas, porque Moscou estava sitiado. E ela era uma jovem baronesa, descendente de um embaixador que viajara pelos países eslavos e falava 8 idiomas aos seus 14 anos. E a semelhança de uma linda história da América, de Cuba, a história daquele Juan que vai dar um recado, atravessando as fronteiras para fazer a paz da sua querida Cuba do tempo dos espanhóis. Aquela jovem menina atravessa as fronteiras e leva a mensagem do governante às suas tropas aquarteladas e volta, e agora necessita de casar-se, necessita de fugir, porque a burguesia moscovita está fugindo e foge a pé. Ela e o marido fogem para a Escandinávia, atravessando as neves eternas, para ter a oportunidade de ir a uma dacha, a uma propriedade que lhes pertencia. E depois de 2 meses de padecimentos inomináveis, chegam à sua propriedade, que estava nas mãos do Partido Vermelho, e os empregados falam-lhe que fujam, porque eles seriam mortos, mas eles estavam mortos de cansaço. Foram para uma pocilga, onde os servos levaram algum alimento, e ali viveram e conseguiram escapar, viajando a Paris, depois ao Canadá. Ela e o marido, ela estava em gestação, nasce um filho, e os Estados Unidos da América eram a árvore misteriosa em que os dólares davam no meio das ruas. Então ela resolveu viajar para a América para poder atender o marido, agora tuberculoso, e o filhinho que necessitava de dinheiro no Canadá. Arrebatador, mas sem possibilidades. E viajou a New York, viajou a sós, e foi trabalhar primeiro em um bordel, limpando o chão, vendo a miséria das jovens ambiciosas que vinham a Nova York e se corrompiam, buscando a arte, a beleza da Broadway. Ali ela se destacou pela abnegação, pelo conselho que dava às jovens, para poder arrancá-las das asas terríveis da prostituição. Foi quando, numa noite fria de dezembro para janeiro, sabendo que o filhinho morrera de inanição e que o marido a abandonara, estava vivendo com a sua enfermeira, que a baronesa de Weck, Catarina de Weck, resolveu suicidar-se. Dirigiu-se naquela noite inesquecível a uma ponte no Brooklyn. Olhou a cidade de Nova York vestida de névoa. Viu a neve caindo sobre as águas do rio, que faz de Manhattan uma ilha do poder e da glória. E olhou para aquelas águas geladas. Repassou pela memória a sua mãe Rússia querida. Repassou a saga dos indivíduos que foram perseguidos, do Tsar e família que foram executados perto da Sibéria, que foram obrigados a trabalhar no chão, a experimentar as piores humilhações, a fim de serem fuzilados e sepultados sem o nome sequer. E as lágrimas lhe correram. Como podia ela viver nos prostíbulos, mantendo a sua dignidade? Foi nesse momento que pôs as mãos na imensa grade e ia saltar,
que para um táxi e diz: não faça isto. Não faça isto. Ela parou. E aquela voz disse: eu sou judeu, sou um pai de família. Venha ao meu táxi. Estamos no dia 1º do ano, o dia do suicídio daqueles que não têm lar. Não faça isto, eu sou judeu. Não irei perturbá-la. Ela olhou para aquele automóvel, ela sabia de como eram seduzidas as mulheres. Ela sabia, mas estava entre a morte e a vida. E a voz daquele homem era tão peculiar que o magnetismo arrastou-a. E ele disse: está com fome, não é, minha filha? Ela meneou a cabeça. Entrou no táxi. Ele disse: fique tranquila, eu sou pai. E levou-a para a sua casa, em homenagem a Jeová. E lhe deu um alimento, uma sopa reconfortante. E lhe deu um panetone de Natal. E lhe deu a ternura de uma mãe, que era sua mulher. E lhe deu cama quente. E lhe deu um sorriso. E a duquesa de Weck agora tinha uma família. E conseguiu um emprego, sim, na Macy's, essa loja de departamentos, para limpar. Mas era uma loja de departamentos. E o destino empurrou-a para lá. Estava ela na parte de joalheria, limpando e recordando da sua mãe russa, quando escutou uma cliente elegante, de casacos de peles, de joias, comprando uma joia. Mas não conseguia comunicar-se em inglês. Ela falava o ucraniano, falava o russo, falava o belorrusso, mas não se comunicava. A vendedora estava aturdida. Ela então deixou os panos de limpeza e disse: dá licença, eu falo russo. Se a senhora quiser, eu lhe traduzo. E em inglês perguntou a jovem: deseja que a traduza? Oh, sim. E ela serviu de intérprete. Mas você fala o russo? Sim. E mais 7 idiomas. Mas como? E trabalha aqui na limpeza? Então ela saltou para um outro departamento. E a notícia correu. E vieram saber que na Macy's trabalhava uma duquesa, a duquesa de Weck. Mas isso para o americano é algo extraordinário. E logo um clube de senhoras convidou-a para contar a sua saga. E ela foi contar a saga. Foi homenageada, ganhou um casaco de peles, mas ganhou também joias, ganhou também automóveis. Mudou-se para o apartamento na Quinta Avenida, ficou famosa, a duquesa de Weck. Então foi nesse momento que ela recorreu ao cardeal Spellman, um homem profundamente cristão, cardeal de New York. Ele estava tentando atender às jovens transtornadas. E ela pediu que ele oferecesse a oportunidade de falar às jovens equivocadas, de abrir uma casa de apoio em pleno bairro da prostituição. E a duquesa de Weck sai da Quinta Avenida para o Bronx e abre uma casa e fala com esta jovem, com aquela outra, manda de volta para sua casa no interior do estado de New York. Para com essa, fala-lhe da dignidade que não pode ser exposta por causa do ideal. E fala-lhe mais, e investe tudo o que tem, e resolve criar uma organização para atender os hippies que estão agora viajando pelo mundo nas mãos do infortúnio. Transfere-se para o Canadá, vai viver perto do rio São Lourenço, e ela vai perceber que a miséria moral era a pior miséria que existia no mundo. Então ela abre uma casa em homenagem a Nossa Senhora, a Rainha dos Anjos, e ali ela se torna famosa, albergando as criaturas. As joias se vão, os casacos de Vison, os automóveis de luxo, e ela continua periodicamente indo a Nova York, aos bordéis, para falar às jovens, para falar da grandeza do amor de Jesus,
para poder falar-lhes. Então o periodista do The New York Times vai contra ela, detesta, faz artigos escandalosos, vai visitá-la, vai viver uns dias para levá-la ao ridículo. Mas a doçura da baronesa de Weck, de Catarina de Weck, termina por convencer esse homem séptico, que odiava o bem, que detestava a caridade, porque ela se levantava não contra o comunismo, mas contra um socialismo ingrato, infiel, sem Deus, contra o marxismo, que destruíra um grande país, a mãe Rússia, mas que agora invadia Cuba, que ameaçava a Ásia do Sul, que ameaçava a América. Hoover, o grande construtor do FBI, fazia campanhas anticomunistas. E a baronesa de Weck, de vez em quando fala da sua mãe Rússia, mas fala também da mãe América, das jovens que se vendem para ganhar um pão, que se doam, e a sensibiliza. E esse repórter pede-lhe para viver na comunidade, onde talvez ela estivesse pervertendo a juventude, e vai para lá. E a grandeza desta mulher sensibiliza-o. Ele apaixona-se por ela, pela grandeza dessa mulher. E ela sorri para ele. Ela sabe compreender o amor. Ela sabe a dor que o amor lhe cravara no peito quando o marido a abandonara, quando morrera o filhinho. Mas ela amava acima de tudo a esse crucificado, que ela retira dos madeiros, das traves, e traz para as ruas de Ottawa, para as ruas de Montreal, para as avenidas à margem do rio São Lourenço. Ela sabe tudo isso. E como as criaturas humanas são muito perversas, são cruéis, maledicentes por patologia, vendo-a ao lado daquele homem, logo anunciaram que viviam num romance, porque ele era casado e porque ela não tinha o direito de dar o exemplo de indignidade às jovens. Mas ele se houvera divorciado fazia tanto tempo. Mas nós sempre julgamos os outros conforme a nossa biografia. Temos o prazer de desmoralizar, temos o prazer de adivinhar o que está dentro da nossa vida pantanosa. Não é minha tese, é do maior psicoterapeuta dos Estados Unidos, numa obra que todo mundo deveria ler, Os Pântanos da Alma, em que ele fala da sombra, em que ele fala da nossa alma torpe, que bota para fora somente a desgraça humana, porque é a desgraça que nós conhecemos. Então o que resolveram? Casar-se, regularizar a infâmia, porém viverem como irmãos. Porque aí calava a intriga, que claro, não calou, porque surgiram outros ângulos. E ali ela viveu com seu amigo, atendendo os necessitados, e ele cria um departamento para mulheres equivocadas que desejassem reabilitar-se, cuja obra hoje, numa ilha do rio São Lourenço, é dedicada a Maria, a mãe do crucificado Nazareno. E esta heroína na América do Sul, no Brasil, é imensamente desconhecida. Eu tenho certeza que poucos de vós já ouvistes falar dessa heroína cristã. Já lhe abordei a vida 3 vezes em conferências diferentes. E aí está o que é o cristianismo verdadeiro, o que é ser um herói cristão. Nunca se sentiu heroína. Ela descia ao Bas-Fonds de New York, mas também ao Bas-Fonds de Montreal, para atender o sofrimento, para levar o Cristo vivo, todo amor e misericórdia. Aquele que não julga, muito menos condena. Aquele que apenas ama, que não chega a perdoar, porque ele não tem mágoa de ninguém. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e aflitos, e eu vos libertarei. Tomai sobre vós o meu fardo,
recebei o meu jugo, suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Sinite parvulus venire ad me, vinde a mim e eu vos consolarei. E desde então, todos nós que temos a dor oculta, o espinho na carne, que carregamos o fardo da nossa sombra, o arquétipo da nossa ignorância, voltamos-nos para Ele e dizemos: ó Senhor, eu não aspiro a ser herói, eu aspiro somente a salvar-me a mim mesmo, mas gostaria de ver os heróis cristãos que vós elegestes. Ó Senhor, eu gostaria de ser uma via láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem iluminadas. Mas na minha pequenez, eu te rogo desta vez, se eu não puder ser uma galáxia, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, colocando um pouco de claridade na treva da amargura. Eu desejava ser o jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra, mas na pequenez que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária na frincha da rocha, para colocar beleza em a natureza. Senhor, eu desejaria ser um trigal maduro, para de pão repletar a mesa da humanidade. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um grão que, caindo no chão, se transforme no milhão e replete a mesa dos sofredores com a bênção do pão. Senhor, eu desejaria ser a montanha altaneira, de onde o herói contemplasse a terra inteira. Mas eu não vou lograr, então eu te quero rogar para ser uma pedra, pavimentando o caminho por onde o herói siga no seu destino. Eu desejava ser, ó Senhor, um pomar de frutos maduros, para enriquecer a mesa do pobre de pão, mas não posso. Então eu te rogo para ser uma árvore, projetando sombra do chão. Mas se eu não lograr, deixa-me ficar à sombra de um arvoredo, olhando passar a humanidade diante de mim. E quando alguém vier, eu lhe pergunte: quem és tu? E ele dirá: e tu, quem és? Eu quero ser teu irmão, teu amigo, dá-me tua mão, eu irei contigo. E ele me dizendo: vem, eu te ajudarei a sair do caos. Eu gritarei: Senhor, eu gostaria de ser esteta, de ser poeta, orador, trovador, cantor, para falar da tua harmonia, da tua grandeza. Eu gostaria, Senhor, eu gostaria, mas sou tão pobre, tão só, que me faltam o estro, a magia, a música, a harmonia. E como nada sou, eu ainda te peço, deixa-me então dizer-te: obrigado porque nasci, obrigado porque creio em ti. Eu gostaria de ser eu. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor.